é que fez? Não, devia ser penalti a favor do Benfica. Mas vamos falar já. Era penalti a favor do Benfica. Eu não, ouve lá. Olha, vou-te dizer uma coisa. Vou-te dizer uma coisa. Eu não tenho nada. Se tu não te recordas, eu fui defesa central. Eu não sei qual é o objetivo quando o jogador quando o defesa está atrás do avançado e quando sabe que o avançado vai ter este movimento. Estás a ouvir? Que pode ser falta contra o jogador do Vitória, porque está a fazer um pontapé de bicicleta. E tu também deves saber que foste jogador e foste treinador. Ricardo, eu vou-te dizer uma coisa. Olha, eu não tenho nada. Eu estou aqui. Isso é outra coisa. O Duarte dá a opinião dele e eu dou a minha. Eu vou-te dizer uma coisa. Estou aqui a falar a minha opinião. Posso falar? Estás-me a criticar. O Duarte Gomes vai dizer a opinião. Se nós não soubéssemos a opinião do Duarte Gomes, a bola é bestial, que nós não sabemos. Quer dizer, só tu é que sabes. Eu só te vou dizer, nós não sabemos. Eu só te vou dizer isto. Só te vou dizer isto. A tua opinião. O Manel pode ter a opinião dele. Eu não posso ter a opinião. Podes. Então deixem-me dizer. Agora, eu vou-te dizer uma coisa. Mas o Manel é sempre assim, não deixa falar. Eu não quero saber do Porto nem do Benfica. Eu sou do Sporting, o Sporting já não está a lutar para nada. E, portanto, não quero saber disso. Agora, eu tenho que elucidar os sportinguistas, os portugueses, e tenho que dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu vi. E o que eu vi foi o Rubem Dias pôs as mãos por cima dele, abafou, não deixou o rapaz até dar o pontapé de bicicleta. Ele faz a falta antes disso tudo acontecer. Ao contrário de ti, eu respeito a tua opinião. Mostra outra vez. Não mostra, aqui em casa não se está a ver. Rui. Não, mas mostra outra vez. Já viram todos. Eu queria me rir, Paulo. E as pessoas que estão em casa também viram. Sério, Paulo. Rui, qual é a tua opinião? Eu sobre isto é assim. Sobre isso. Eu já conheço. Eu já conheço uma grande declaração da Eu acho que é um penalti também da Torre dos Clérigos. Já esperava a opinião, quer do Manel, quer do Rodolfo, num determinado sentido. Já esperava. Mas olha que eu não estou aqui para defender o atacar o Benfica. Eu estou para dizer aquilo que eu vi. Num determinado sentido. A defender a minha opinião que não é penalti. E conheço também a opinião do Duarte Gomes, que Claro, todos nós conhecemos. já foi desenvolvida aqui e já foi publicada na imprensa. E eu acho que este lance é um lance que tem que ser analisado em dois tempos, que há. O primeiro momento é um momento em que a bola sai dos pés, portanto, há um cruzamento do Vítor Garcia, não é? Em que portanto, o Davidson, a bola vai à cabeça, não é? A bola sobe e há um primeiro momento em que o Rubem Dias coloca o braço sobre o ombro do Os braços. O primeiro. O braço. É no Sherlock Holmes. Sobre o ombro. Este lance é para Sherlock Holmes. E nesse momento não me parece nada, acho que é um contacto absolutamente normal. O primeiro momento, que ele põe sobre a mão esquerda, o ombro esquerdo. Depois a bola desce, né? volta a bater no solo e há um movimento do Rubem Dias com os braços sobre o Davidson mais uma vez. Nesse momento, já o Davidson está mais ou menos em desequilíbrio a tentar fazer, já percebi o que estás a dizer. fazer o pontapé de bicicleta. Ele não conseguia dar o pontapé porque estava com os braços em cima dele. É que ele nem tem mais hipótese de nada. Eu já sabia o que vocês também iam dizer. Eu sabia o que vocês iam dizer. Eu sabia. Eu aí não concordo. Como vocês sabiam daqui, eu sabia daí. Tu sabes tudo. E há uma coisa que eu gostava de dizer. Rui, é penalti ou não é penalti? Eu gostava de dizer. É penalti ou não é penalti? Eu por acaso gostava. Se isto fosse acontecer ao Porto, qual era a tua opinião? Penalti. Rodolfo. A favor ou contra o Porto, onde fosse na área? Não acredito nisso. Não? Olha, estás muito enganado. Depois com as imagens é mais fácil de defender os pontos de vista. E por isso, mas a imagem já todos vimos também, não é? Sim, já todos vimos. Mas, quer dizer, no momento em que estamos a explicar, se tivermos as imagens, é mais fácil de desenvolvermos aquilo que são os nossos argumentos e os nossos pontos de vista. E por isso... Agora, o que eu queria dizer, e portanto essa explicação... Vais dá-la na terça. Dar-lhe-ei a voz e dar-lhe-ei então não vais dizer se é penalti ou aos não. telespectadores em pormenor. Agora, há uma coisa que a mim parece-me clara, que é: vocês acham que este tipo de jogada é uma jogada que normalmente é penalizada
nos grandes campeonatos? Só pergunto Ninguém! E só pergunto isto. Isto é a maior vergonha para mim. Vocês podem ter a maior vergonha. Eu acho que este até na Inglaterra era penalizado. Na Inglaterra era 3 penaltis. Na Inglaterra era penalizado. Porque a intenção... Ganha juízo que iam se rir de ti. Tu és maluco. 7 anos de Inglaterra, Manel. 7 anos. Acontece coisas piores e não marcam. Tem 7 anos de Inglaterra. E eu tenho 30 anos de acompanhar o futebol inglês. Eu não me lembro, embora isto da memória vale o que vale. Não acredito. Mas eu não me lembro de um lance destes em Inglaterra, já que estamos em Inglaterra, ser sancionado. Porque ninguém é maluco de meter as duas mãos em cima. Ninguém em Inglaterra é maluco de meter as mãos em cima. Ninguém é maluco. Apareceu um maluco, o Rambo do Benfica, apareceu a fazer aquilo. É o Rambo do Benfica. Apareceu. Já sei que alterei o tom de voz. O Rambo do Benfica fez isso. O grande problema é que o Rubem Dias pode fazer tudo. Tudo, o Rambo. É o Rambo. Agora o Duarte. E eu vou te dizer uma coisa, eu adoro o miúdo como jogador. E eu também gosto. Acho que ele merece chegar nas melhores equipas inglesas. A aliança está junto. Está junto. Lê a cartilha que vais longe com a cartilha. Lê a cartilha, vais longe com a Vamos com calma agora. Não te admito Tens que admitir. a ti e a ninguém. Tens que admitir. Tu ainda disseste. Rodolfo, não te admitas como tu estás a dizer. Não te admito aqui e nunca. Mas tens que a admitir. ti tenho a minha consciência completamente Mas tens tranquila. que admitir. E é grave aquilo que tu eu queres vou-te passar. explicar porquê. Porque eu tenho direito à minha opinião, como bem. tu tens, e eu respeito a tua, por isso, por favor, respeita a minha. Sabes porquê que não respeita? Respeita a minha. O que é que tu disseste Ok? minutos antes? Respeita a O que minha, é que tu por favor. disseste minutos antes? Não tem nada a ver Se com a coisa fosse na área do Porto, Eu se fosse na área do Porto, não o que é quero que tu falar mais dizias? contigo disso. E eu Agora disse falo eu. que era penalti, não penalti. E tu disseste... Já chega, Ricardo. Já chega. Não, tu disseste. Rodolfo, já chega. Ricardo, já chega. O que é Tu tens que a ele tua disse? opinião. Não, mas a opinião não. Tens Ele a tua- disse que não ouve, acreditava o Ri- que eu que dizia que era o penalti Ricardo- contra o ouve, Porto. O Ele Ricardo disse, tem a opinião dele. Na minha cara Rodolfo, disse isso. O Ricardo tem a Disse opinião isso. dele. O Rodolfo, tu tens a tua Percebes? opinião. O Manel tem a opinião. O Rui tem a opinião. Eu já dei a minha opinião. E não há aqui Eu não vou falar cartilhas. mais, não Vocês vou falar valem mais. mais que as cartilhas. Mas há uma coisa, eu sei, mas o problema Vales é esse. mais que as cartilhas ou não? O problema é assim, mas uma coisa é uma pessoa até diz a cartilha e a cartilha já entrou assim. Não. O que ele disse foi assim. Sim. Antes ele disse-me assim, com todo o ar de calma, porque ele é uma pessoa que transpira calma, tranquilidade. Vá, mas paz. o que é que ias a dizer? Diz lá. O que eu vou-te dizer é que ele me disse, se fosse um lance do Futebol Clube do E Porto... diga ao Manel. Se fosse um lance... Sporting era a mesma coisa. Ele Mas a disse mesma era coisa. penal Ok. ou na área do Porto. Era a mesma coisa. Se fosse um Ele lance disse do que não Sporting. acreditava. Então tu tiveste a coragem de dizer que o Coates fez 3 penaltis? Tiveste essa coragem de dizer? Eu também não Discutimos aqui nesse dia. Estás a brincar. O Ricardo acha que não, o Rui acha que não, o Manel e Rodolfo acham Eu que acho sim, que sim. com os argumentos, Eu acho que sim. com os argumentos válidos Acho que que vocês sim. Acho que apresentam. é de uma imprudência, Pronto. gritante E faz aquilo sentido, que ele fez. faz todo o sentido. É de uma imprudência. Para O quem central, está pequenos dentro da jogos. sua área, não pode fazer o que ele Já se fez. percebeu. Agarrar o jogador. Duarte Gomes, e tu o que é que pensas deste lance? Tenho mesmo que falar. Tens mesmo que falar. Estava tão bem sem mim. Olha, Duarte. Estava rico, mas agora ficará mais rico. Duarte, tens a tua opinião e a gente aceita. Vai nada. Vou tentar fundamentar. Claro só está isso. que nós vamos aceitá-la com todo o respeito. Não, claro. Mas há uma, é lógico, nem podia ser de outra mas não maneira. tem que Mas concordar, eu quero não tem que fazer depois concordar. duas perguntas porque eu não entendo aqui duas situações e preciso da tua ajuda. Claro, claro. Da tua ajuda. Deixa eu dar a primeira opinião dele sobre o lance. Ok. Duarte, Se eu puder ajudar, com todo o gosto. claro que sim. Pá, Estás eu aqui nem para isso. preciso vos dizer que não tenho aqui nenhuma filiação clubística, a não ser o meu gosto pela arbitragem e, portanto, tento ver as coisas com a distância que as coisas têm, não é? Sob um ponto de vista técnico, nem sou corporativista e, portanto, também acho que o histórico da minha presença nestes programas já o refutou várias vezes. E quando olho para um lance, acreditem que olho, sob o ponto de vista do meu trabalho, daquela que é a minha missão de comentar lances tecnicamente, olho 500 vezes. E às vezes dou por mim a mudar de opinião 300 vezes depois. E, portanto, já nos aconteceu a todos, com certeza. Dito isto, primeira questão, reconheço absolutamente que isto é um lance discutível. E, portanto, acho que não custa nada nós termos a hombridade de dizer que haver opiniões contrárias, isto não é estar aqui armado em demagogo, mas acho que é a minha opinião sincera, é perfeitamente legítimo neste lance. Porque há braços à volta, porque há uma causa e efeito que é uma queda, e a partir daí qualquer pessoa está legitimada para interpretar que aquele braço foi suficiente para carregar. Pronto, portanto, acho que estamos aí de acordo. Porquê que eu acho, e portanto é apenas uma opinião, que isto não é penalti? Primeiro,
E lá está, o Rui tem toda a razão quando diz que quando falamos com o suporte nas imagens, diferente. conseguimos desmontar o lance de uma forma diferente. Mas eu depois, se quiserem, eu convido-vos a ver o lance nessa perspectiva. Já vimos. Há um movimento, e eu não estou a dizer que há falta de atacante, nem pouco mais ou menos, como é óbvio, não há falta de ninguém na minha opinião, há um primeiro movimento natural do Davidson a recuar para receber a bola. E, portanto, nesse movimento de recuo, vai chocar com um jogador que está parado para ganhar a posição. Não tem que pôr as não mãos, há não é? falta de ninguém. Claro. Mas não tem que pôr as mãos. Certo. É que não tem, Mas não é? deixa-me terminar. Ok, Então, desculpa só para ver se... Desculpa lá, desculpa. Só que depois eu também perco o Não, raciocínio. é diferente, desculpa. E, portanto, o jogador está a recuar e bem porque quer receber a bola. Ao recuar, encosta as costas no peito do adversário e não há falta absolutamente nenhuma. Num primeiro momento, e bem, é verdade, há o braço esquerdo do Ruben que toca e sai. Para mim também não é faltoso, esse sim é o contacto que acho normal. que é irrefutável e é normal. Num segundo momento, porquê é que eu acho que não é penalti? Duas questões. E atenção, eu posso estar errado. Portanto, Claro. Isto não se trata de eu estar aqui a esclarecer-vos a lei numa coisa que é factual. Isto é uma opinião. É um lance Primeiro, eu reparei ao pormenor, e se tiverem essa oportunidade, vejam, por favor. Quando o jogador, Ruben, acaba de pôr o braço, que põe o braço direito, sobretudo o braço direito, sobre o ombro do adversário, e depois acaba por ter o braço todo no corpo do adversário, já o pé do Davidson está todo no ar para o movimento. Portanto, a partir do momento em que o pé começa a levantar e o braço começa a aterrar, já há uma circunstância que me leva a crer que aquela queda é inevitável. Primeira questão. Exatamente o que eu disse. Segunda questão, mas isso podia ser rebatível se houvesse de facto uma carga, não é? Mesmo que eles tivessem queda, se fosse carregado era falta. Segunda questão, na minha opinião, acho que o braço em redor, que de facto é aparatoso, Dois. e então vendo nas imagens paradas, acho que é um penalti do tamanho da Serra da Estrela, convenhamos, quando vemos as imagens paradas, um jogador debruçado sobre Dois o outro. braços. Mas vendo a imagem Os corrida... dois abraçou. Dois. Mas, Manel, Não permite-me pode, que não é? entenda Mas não que... pode abraçar. Não, mas pode estrovar a ação. O jogador não tem que saltar assim, Duarte. Desculpa lá. É uma pergunta que te faço. Não vai haver, é como é lógico. Com eles é uma coisa, Não com o pode Duarte é empurrar, outra. não pode Com o Duarte é puxar. outra. Claro, não pode carregar. Puxar, não pode empurrar, não pode fazer. Então, Olha lá, não fez nada disso. ele não pode fazer Não carregou. Manel, mas essa é que é a questão. A questão pode, em causa é é esta. Carregou. Houve carga ou não? Pá, e honestamente, acreditem que eu vi o lance várias vezes e repito, eu não sou dono da opinião, aliás, acho que nós prendemos muito. Sim. Neste jogo havia tanta coisa para falar em relação às cadeiras e aos artefatos. E vamos falar. E é isso que eu acho que Foi uma vergonha. Podemos falar. Acho que isso era não tem nada a ver E com o sem desvalorizar para que lado é que foi o erro, sim. eu acho que estar a falar de um erro que é uma colmeia de abelhas que vitória ao nunca mais Benfica. vamos chegar à Dá a conclusão. vitória ao Benfica. Obviamente, neste caso, porque tem determinante, poderá ser determinante, porque ficou 1-0, obviamente, mas deixem-me que vos diga. O movimento do Davidson é todo de não dar outra alternativa ao Ruben, porque ele está ao fazer o movimento para trás. Não põe as mãos, já está tudo bem. Ao contacto. Mas também é legítimo, por parte do defesa, tentar anular. Não. De alguma maneira, não é? Para manter a Quer dizer, posição, não consegue fazer outra coisa. Em termos daquilo que é a definição de um contacto, Rodolfo, admira-me que tu tiveste lá querias dentro. que ele... E tu não achas que é natural? Querias que ele fizesse, olha, Vossa Excelência, faça E favor. na televisão também é, para mim. Duarte, já vi que não vamos chegar a conclusões. Mas Portanto, eu vamos não passar quero à mudar a frente. opinião de ninguém. Absolutamente. Tu tens a tua opinião. Mas Para mim nada, é um penalti de todo o tamanho. E eu agora queria-te fazer uma pergunta como grande árbitro que tu fostes e andaste... Não fui, não. Foste. Fartei-me de errar. Eu não digo... E eu também joguei a bola e fiz erros e não sei, mas acho que joguei pelo menos num grande clube. É assim, achas normal... Quais são, eu pergunto aqui aos meus amigos, e afasto-te disso, mas é assim, quais são os dois jogos, tirando o Futebol Clube do Porto, que o Benfica tem mais difíceis a norte do país? Quais são os dois melhores jogos? É uma pergunta. Braga e Guimarães. Braga e Guimarães. É a mesma nomeação. E Bessi. Não, mas o Braga e o Guimarães pode ter dificuldades no Bessa, no Rio Ave. É a mesma nomeação, não é? No Gil Vicente. No Gil Vicente, pode ter. Já perderam Mas quais lá. são as duas equipas melhores? São esses. Braga e Guimarães. Mesmo árbitro, Agora, mesmo como é VAR. que é possível, numa quarta jornada, ir o Nuno Almeida a Braga, o André Campos e o Venâncio Tomé como assistentes, o VAR, o mesmo Rui Costa, Venâncio Tomé que o teve quarto alguns árbitro, o João Bento, erros. em dois jogos de capital importância para o Benfica, mas de capital importância para o Benfica, o Conselho de Arbitragem nomeia estas pessoas para o mesmo jogo. O que é isto? Respondo eu.
Sim. Respondes tu, claro. Eu vou ser Sim, porque sincero. eles não respondem. Não, Tu não tens nenhuma responsabilidade nestas nomeações. Mas não é questão de ter Mas responsabilidade, podes é ter ajudar, opinião. podes É ter ajudar. opinião. Não, eu não respondo porque... Mas agora é preciso ouvir o Duarte. É o Duarte, Está posta a questão. Os mesmos. Olha, desculpa, os mesmos árbitros que o Benfica foi dar 4 ao Braga. São os mesmos agora do São Guimarães. os mesmos que foram para Guimarães. Duarte, agora Não tu. sabia disso. Quer dizer, há um lance. Polémica em Braga, não? Acho que há um Houve. Vamos ouvir o Duarte, vamos ouvir o Duarte. Polémica, não é? Tu achas bem isto? É tudo posto em Então causa. tu achas bem isto? Não acho bem isso. Acho que não há. Aquilo que tu queres Duarte, passar. vamos ouvir o Duarte e ou não? que foi É a uma tua opinião, vergonha. que é O futebol penalti. português é uma vergonha. vocês- Uma vergonha por causa do Benfica. É uma vergonha por causa do Benfica. Por causa- Duarte. devias ter É vergonha uma a dizer vergonha isso. por causa do Não, Benfica. Deixa o Duarte falar. Deixa, Duarte. O Fala, não Duarte. chega. Gostas do papel de vítima. Agora o Duarte, Eu sei que eu estou aqui a mais, portanto. Não eu estás só- nada. Ó, Duarte, Eu só vim ver a bola. Eu só vim ver Eu só vi e os ver a meus bola. amigos de vez em quando trocamos assim palavras assim. mais É raro, é raro. caloradas. É raro. Mas quando termina isto, termina. Mas só acontece, estás cá, senão não Não, acontece. claro, é um brinde. Então, estás cá O que é com- que achas disso, já que a questão também é pertinente? E aproveito para dizer lá para casa que estas pessoas têm este tipo de atitude aqui, mas dão-se muito bem lá fora. Muito Para quem bem, não mesmo sabe, muito E há bem. muito respeito e isso é Muito importante. bem, Acho que muito fica bem também muito dizer isto bem. em princípio de ano. Rodolfo, colocando a questão como tu colocas e posicionando-me perante uma realidade que eu não conhecia, não tinha essa memória agora, se bem que hoje li isso no jornal, mas não confirmei Mas se era fidedigno ou não. Era. Penso que sim. Tudo direitinho, os Como é mesmos, os óbvio. mesmos. Se tu me perguntares se isso é o cenário ideal, obviamente que não. Ou seja, nestas coisas de arbitragem, que é uma causa que está permanentemente sob suspeita, como é óbvio, o melhor é evitar o pior. E, portanto, os árbitros e a arbitragem devem, se puderem, ser os primeiros a não se pôr a jeito. E, portanto, Neste caso, os árbitros não têm se isto culpa, é é o uma Conselho de nomeação, Arbitragem, se não é? isto é uma nomeação que, à partida, teoricamente, poderia gerar algum desconforto se houvesse um lance como este, que é um lance de dúvida, não é? Um lance discutível, acho que era uma nomeação evitável se essa gestão pudesse ser feita pelo Conselho de Arbitragem. Acho que sim, acho que tens razão. Mas há outra dado. Eu acho Olha, que há um dado que eu penso Agora que- não, deixa Deixa o Rui. só o Rui agora. seguir só isto. em Está relação bem, a quero isto, fazer em outras relação a perguntas isto. só. Vamos ver, nós temos que olhar Aproveitar também, estar aqui o Duarte. e o Duarte Gomes Se eu sair sabe daqui isso vivo- melhor do que ninguém, Por isso é que ele está cá. temos que olhar um bocadinho para aquilo que é a realidade do nosso quadro de árbitros. Parece E que neste também é uma momento, gestão possível. neste momento, daquilo que eu percebo, o Conselho de Arbitragem tem claramente identificados 3 árbitros que nesta fase estão num plano Acima dos outros. acima dos outros. Artur Soares Dias, Jorge Sousa e Nuno Almeida. O Nuno Almeida, em função da época que está a fazer e considerando aquilo que tinha sido um passado mais ou menos recente dele, o Nuno Almeida conseguiu dar nota de uma evolução muito interessante ao nível da gestão dos próprios jogos. E, portanto, ele está referenciado neste momento no Conselho de Arbitragem como um dos melhores árbitros portugueses. E vai aparecer, o Nuno Almeida, daquilo que eu vou-me apercebendo, vamos ter agora um conjunto de jogos importantes, Taça de Portugal, Taça da Liga, portanto a Final Four, vamos ter um Benfica Sporting. Sim. E, portanto, é preciso gerir. Nós não temos um quadro de árbitros de grandíssima qualidade. Não temos. Mesmo a gestão dos árbitros, como o Tiago Martins, como o Fábio Veríssimo, como o João Pinheiro, que são árbitros que inicialmente Como o VAR, tinham uma o VAR é o determinada- mesmo, tinham uma- é o Rui Deixa lá- Costa, deixa-me o lá VAR acabar. é o mesmo. Deixa-me lá acabar a minha raciocínio. Estava tudo bem, acaba. Tinham um determinado perfil à partida, em função depois daquilo que são os desempenhos, o próprio Conselho de Arbitragem vai gerindo em função daquilo que são as respostas desses árbitros. Neste momento, na verdade, temos estes 3 árbitros e os outros árbitros mais jovens têm tido alguns problemas. Por exemplo, o Fábio Veríssimo era um árbitro que à partida estava muito bem cotado e que tem tido algumas dificuldades, até em função da sua própria personalidade. Penso que isto é mais ou menos aceite em termos daquilo. Muito bom a arbitrar um jogo de média e baixa tensão e pode ser muito mau do ponto de vista da gestão emocional relativamente aos grandes ambientes. O Duarte Gomes sabe disto perfeitamente e deve conhecer imensos casos Duarte, em que a tensão em ambientes e em determinados estádios Acabava por ter Em influência determinados no... estádios. passa a Acabava ser por ter- complicada. Duarte,
Não, e dizer, só dar aqui um acréscimo, eu concordo com o que o Rui está a dizer, obviamente em tese, apenas para não te dizer claramente que não discordo do que tu disseste. Faz todo o sentido que haja uma gestão bem feita destas situações e que, de facto, o desejável é evitar claro, situações que possam dar asa a polémicas como esta, que eventualmente agora, porque nós sabemos também que neste contexto tudo é pegado ao pormenor para ser apontado. Tudo se pega. Só dar aqui uma nota que é orgânica e que é interna dos conselhos de arbitragem deste e de todos os outros. Há muitas vezes também um conjunto de restrições que têm a ver com as lesões, que tem a ver com os árbitros que pedem dispensa desde os casamentos. Mas é sempre uma sorte. Certo, mas Rodolfo, eu comecei por dizer que não estou a desculpar nada. Eu sei, eu estou a explicar ouvi. a dinâmica geral. E depois também outra restrição que é muitas vezes um árbitro que tem 1 ou 2 jogos maus em que é mal avaliado, regra geral, não entra logo a seguir. Ou um árbitro que pede para não atuar porque está, enfim, psicologicamente afetado. Há tantas restrições que às vezes no leque de 20 árbitros, e estamos a falar de 20 para 18 jogos, atenção, estamos a falar das 2 ligas e não apenas dos 3 grandes. E há também jogos na segunda liga que precisam de internacionais e jogos muito competitivos em que eles também têm que estar nesses fins de semana a atuar. E vocês sabem que a segunda liga é muito competitiva. E muitas vezes um presidente ou uma equipa do Conselho de Arbitragem olha para as mãos e percebe que tem 3 ou 4 nomes disponíveis ou nem tanto. E depois entra esta questão. Primeiro, quem é que está mais em forma? Segundo, quem é que está mais apto fisicamente? Terceiro, quem é que tem maior personalidade para aquele tipo de ambiente? Porque isto tem muito a ver com a tal coisa. Isto vai ter ao jogador e vai ao treinador. Eu não te quero magoar. E também não pode ver eu não te quero magoar, porque tudo que estás a dizer eu quase que não posso dizer nada. Eu vou dizer assim. E qual é o árbitro que, se o Benfica precisar, vai dar ajuda ao Benfica? E qual é o árbitro, na dúvida, que vai favorecer o Benfica? E qual é o árbitro que não tem medo do Braga, nem que venha depois o Futebol Clube do Porto, ou alguém dizer que ele errou e porque é que vai o VAR, sabendo nós que o Rui Costa neste momento é uma persona não grata do Futebol Clube do Porto? Tu dizes, mas não é o Porto que está a jogar, é o Guimarães que está a jogar. Tens toda a razão disso, mas o resultado vai ter interferência no Futebol Clube do Porto. Portanto, está tudo interligado. Portanto, o melhor nisto tudo era o senhor do VAR, o Rui Costa, que é uma persona não grata ao Futebol Clube do Porto, que tem prejudicado e muito o Futebol Clube do Porto, e muito, com factos concretos, dados concretos de resultados. Não pode ir esta equipa, não pode ir a Braga, um jogo de capital importância para o Benfica, não pode ir a Guimarães, outro jogo de capital importância, não pode. Agora, eu compreendo que haja, como tu dizes, o Rui diz... constrangimentos. Pronto, eu compreendo, mas não pode. Mas não te interessa, Agora deixa-me... Duarte, então, mas os árbitros têm que ser escolhidos em função dos campos? Não, mas longe disso. Não foi isso que o Duarte disse. Em função da sua personalidade para determinar os campos, da dificuldade que os campos atrás. Vou-te dar um exemplo, os Manel. campos, porque é que tem de... Manel, vou-te dar um exemplo. Só têm é que ser castigados os clubes. Se houver algum problema, para os árbitros estarem tranquilos. Sim, eu acho que um árbitro não pode ser escolhido em função do ambiente cá no campo. Mas deixa-me dar-te um exemplo, só se me permites, para ver se eu consigo me explicar. Se calhar não me fiz explicar bem. Mas também sei que existe. Mas, Manel, se calhar não me fiz explicar bem, se calhar a falha foi minha. Repara, tu tens um árbitro com 1 ano ou 2 de experiência, que passa de uma segunda divisão B, portanto, do campeonato nacional, não é? Com 50 pessoas ou 30 para um jogo em Setúbal, para um jogo, não vai logo para os jogos grandes, mas que são jogos completamente diferentes. Pela primeira vez tem uma transmissão televisiva, pela primeira vez é escrutinado, pela primeira vez tem observadores nos jogos todos. Acredita que há uns que conseguem lidar com isto melhor do que outros. Claro. Tem a ver com a tal personalidade. Eu penso que é igual com o jovem jogador, não é? Aquele jovem jogador que aos 18 anos assume o penalti. Há uns que não tremem a jogar no Estádio da Luz e há outros que não tremem a jogar no Dragão e isso tudo. Duarte, eu agora gostava... Mas percebeste o que eu quero dizer, Manel? Ou seja, ele percebeu. E na arbitragem isso nota-se muito na experiência. Posso fazer 2 perguntas? Eu sei que isto existe, mas não devia de existir. Os árbitros, mas a ótica que eu os árbitros estão na primeira divisão têm que demonstrar a capacidade. Não pode ir a um grupo, não pode ir a um grupo e depois pode ir o mesmo grupo ao outro. Isto não pode, é contra a natura, não interessa. Agora é assim, Duarte, foram 2 vitórias do Benfica, não é? Certo? Companheiro, é contra a natura. Se tu achas que é natural, é um problema teu, não é um problema meu. Eu fico curioso como é que tu tens essa informação. É dos livros, vais ver todos os jogos quem é o Duarte leu como eu li, saiu nos jornais. Agora vou mudar outra vez, é assim. Do Porto não fala. Situações para prejudicar uma equipa e beneficiar outra. Situações, portanto, com as novas regras da arbitragem. Se eu estiver errado, dizes-me e eu peço desculpa.
O golo do Benfica, agora no jogo com o Guimarães, foi um golo correto, não há dúvidas absolutamente nenhuma, não tenho dúvidas nenhumas. O Pizzi não está bem fora de jogo. Mas se o árbitro auxiliar levantasse a bandeirola, não havia golo. Não, podia haver. Não. Se o árbitro apitasse... Se o árbitro apitasse, ele levantou, ok. Muito bem. E ele não levantou. Porque o VAR já não podia intervir. Absolutamente, absolutamente. Muito bem, está correto, é um lance corretíssimo. Florente, isolado sobre Florent. Isolado sobre a esquerda, É verdade. com 2 jogadores do Guimarães a entrar na área, um lance perigosíssimo para a baliza do Benfica, o árbitro auxiliar levanta a bandeirola. E morreu a jogada ali. Venâncio Tomé. E morreu a jogada ali. Isto favorece o Benfica. Portanto, porquê? Porque a jogada morre. Não há direito. Não, o árbitro apitou logo. Ele levantou a bandeirola. O árbitro devia até seguir. Como estava muito à esquerda e longe da baliza, matou logo. Mas o lance poderia ser... Matou logo, Manel. Isto... Rodolfo, já explicaste a pergunta. Não, mas tem outra. Está bem, mas eu quero... Eu depois o Duarte... Não vais julgar, o Duarte não está aqui para julgar, lança-lance. E a recomendação é deixar chegar. É deixar ir até ao fim. É deixar ir até ao fim. Duarte, ao contrário daquilo que tu dizias... Isto é interessante. Ao contrário daquilo que tu dizias, não é isolado. E é um erro do fiscal de linha. Não é erro do árbitro, não é do fiscal de linha. Começa a ser o árbitro não devia ter apitado. Fora de jogo mal. Está bem, mas o árbitro pode não assinalar, pode deixar seguir a jogada. O lance sai do meio campo, mas é fora de jogo. Olha, eu peço desculpa, eu não vou dizer gamar por tu estares aqui, porque se tu não estivesses aqui... tu não estivesse aqui, eu dizia, isto é uma maneira de gamar. Isso é uma obsessão. Isso é uma vitimização. Olha, Tomás Tavares... Ele não disse, mas disse. Não sei Tomás Tavares... Ele nunca diz nada. Está em fora de jogo, no lance em que o Pizzi remata e o guarda-redes defende. O árbitro auxiliar, bem, deixou seguir até ao fim. Não, é só ir para acabar. Queres fazer ao Duarte? O mesmo árbitro cumpriu as regras no lance em que Vinícius atira a malha lateral, lembras-te? Cumpriu o mesmo árbitro. O Tomás. Rodolfo, resume lá isso, senão não saímos daqui. Não, mas o que é que queres perguntar? É importante. Os nossos ouvintes estão pregados a ouvir estas mas olha, o Vinícius. É o que interessa. O Vinícius aparece isolado, não está fora de jogo também para mim, e atira até às malhas laterais. Conclusão. O árbitro auxiliar. O que eu digo. Qual é a conclusão? Estas novas regras. É quando um árbitro auxiliar arruma com uma equipa, e foi o que aconteceu com o Guimarães, em favor do Benfica. E este árbitro, mesmo árbitro, teve 3 atitudes diferentes em relação ao Porto. E o que é que queres que o Duarte responda? Isso é uma pergunta, isso? Só quero que ele me diga, é verdade ou é mentira que se o árbitro auxiliar, já nem digo que é honesto, porque não vou falar nisso com o Duarte, como é lógico, mas incompetente, e se levanta a bandeirola e o árbitro apita, mas sempre em benefício de um clube, o que é isto? Duarte, o que é isto? Vitimização. Tem que ser penalizado. Olha que eu não sou... Tem que ser penalizado. Tu és passarinho. Não sou passarinho. Na segunda eu respeito, tu és mais velho do que eu respeito. Eu respeito a ti. Muitas vezes não me estás a dizer isso, vitimização. E eu não gosto disso. Vitimização, disseste vitimização. Na segunda volta isto vai ser pior. É maluco. Na segunda volta isto vai ser muito pior. Primeiro, dizer-te que tens razão em relação aos 2 lances que falas, aos lances porque também analisei o jogo e vi que, de facto, o fora de jogo ao Florent é mal assinalado e, obviamente, dali poderia nascer uma jogada de perigo. E, de facto, também houve um outro erro do mesmo assistente, que até é um assistente com muita experiência e que ontem teve 2 lapsos evitáveis. E nesse lance que tu falas até, deixa-me dizer-te, para sermos factuais na análise, que o Tomás Tavares parte de fora de jogo, não é assinalado, há uma grande defesa do Douglas para canto, mas ele acaba por não assinalar fora de jogo. Portanto, o erro consumou-se mesmo, ou seja, ele não esperou até o final da jogada para assinalar fora de jogo, que era o que era suposto, ele considerou mesmo que não estava fora de jogo. Portanto, também, errou aí também. E ontem, de facto, nesses 2 lances em particular, nesses 2 lances, houve prejuízo em relação à equipa do Guimarães. Muito bem, as coisas são como são. Agora, Rodolfo, permite-me que diga isso também. Isso desse golo. Do pontapé de canto, nada a fazer. O que não quer dizer que seja propositivo. Era golo. Era um pontapé de canto que resultava de uma jogada ilegal, mas que era uma nova jogada. Era golo. Era um erro. Pronto. Dizer qualquer coisa. E dizer só que me permitam que diga, vocês sabem que eu vou bater nesta tecla sempre, porque também tenho amigos na arbitragem, e tentar cada vez mais filtrarmos a questão da competência com a questão da honestidade. Não é? Porque vocês acreditem que nós estamos a falar de pessoas que também têm pais, têm mães, têm filhos,
acreditem que eles também veem estes programas, eu sei que também já os vi, à margem dos já interesses os dos vi, clubes, que é uma já coisa vi a que minha nós filha com 9 anos ao meu Respeito muito a lado, tua opinião, a ver a Duarte. minha filha, e acreditem, ponham sempre a questão na competência, porque acho que qualquer árbitro tem que estar preparado para ser criticado na sua competência. Não tens jeito, és mau árbitro, estas és coisas- incompetente, não tens valor. E que estas coisas- Dói, mas é verdade. Epá, entramos no campo cinzento da desonestidade, honestamente. Para um lado, Duarte. O problema é que sai para um lado ou outro e eu dizia Rodolfo, para lá com isso. Para lá que isto vales mais do estas que isso. coisas- Desculpa lá. Eu valo mais que Vales mais do que isso. E- Tu andas no futebol há quantos anos? Nasceste todo? É que bom estás a levar termos para um caminho que eu não te vou permitir que leves, nem tu nem ninguém. Tu não vais permitir. Então Dois explica-me porque pontos. eu não estou a Dois perceber. pontos. Agora sou eu que falo. Mantém, Dois pontos. mas diz. Dois pontos. Diz. Faltas de respeito, tínhamos combinado. Não é hoje. Onde é que faltei ao respeito? Não estou a dizer que faltaste ao respeito. Estou a dizer Então, uma entre pessoa que todos. diz vitaminizado, entre todos. uma pessoa que- Rodolfo, diz. andas no futebol eu não te vou dizer a idade, porque parece mal, és um senhor. Já estamos Andas há mais quantos anos no futebol? Há idade para ter juízo. Acreditas no Pai Natal e no Menino Jesus? Não. Se eu acredito. E há já quantos anos é que acreditei. acreditas? Há quantos anos é que acredito? Despertaste para os problemas e para a corrupção Meu amigo, no futebol há meu quantos amigo, anos? Meu Diz lá. amigo, lá estás tu a vir com o passado. Quando estamos a falar de factos Mas factuais, tu porquê? tens O que falar passado de hoje. incomoda-te? O E passado claro que me incomoda. incomoda. Porquê? Incomoda-me porque o Mas porquê é que futebol te do Porto incomoda? já fez erros. Pronto. Mas querias dizer isto, mas Não, agora não, o importante, não. tu e eu e todos estamos aqui, é falar do atual. Não é de 50 falar anos de tudo. atrás. Rodolfo, falar de 50 tudo. anos Mas qual é a morreu. nossa função? Morreu. Rodolfo, 50 anos morreu. A história existe Morreu. sempre. Então não vamos falar do atual. Vocês não Falamos, querem falar falamos, do atual. falamos. E agora podemos continuar. Falamos. O atual é Podemos o continuar, presente. É o podemos presente. continuar. Para acabar. Deixa-me só fazer-te uma pergunta que tem a ver com uma coisa que, regra geral, as pessoas falam todas e que ainda não se chegou a conclusão nenhuma. Porquê é que os árbitros em Portugal têm medo de ver as imagens? Porquê é que os árbitros em Portugal metem o dedo no auricular, estão ali, ninguém percebe o que eles estão a fazer porque ninguém ouve o debate que está a haver entre o VAR e o árbitro e, na grande maioria de lances que nós estamos aqui a discutir e que o árbitro não assume a responsabilidade, os árbitros não assumem a responsabilidade e assumir a responsabilidade é ver o lance. É fazer o que fazem em Itália, até com excesso, e no Brasil. Que é chegar lá, eu vou ver para não ver dois. Depois E o que assumo nunca eu. fazem em Inglaterra. E que exatamente nunca fazem em Inglaterra, estão debaixo de grande crítica do Guardiola, de José Mourinho, enfim, de muita gente. Que consideram que quem está a arbitrar é o VAR e já não é o árbitro. O árbitro é um simples figurante. Questão, porque é que o árbitro aceita, e sobretudo em Portugal, ser um simples figurante? Porque é que em lances de dúvida o Jorge Sousa não vai ver o lance da Alvalade de hoje, porque é que no jogo de ontem o Nuno Almeida não chama a ele a responsabilidade de ver o lance? Vou dar a resposta Qual é o problema? factual e depois, obviamente, podemos discuti-la, porque eu também discordo. Porque não pode. Primeira questão. As instruções que os árbitros têm, e isto foi reconfirmado recentemente, portanto, hoje, na prática, porque eu gosto de estar atualizado com quem também está no terreno e, portanto, quando tem alguma dúvida que vai além da letra da lei, que nós todos podemos estudá-la, eu falo com as pessoas que estão no campo, eu já me afastei há 3 anos e nós não podemos perder o comboio dessa experiência e saber prático. As instruções são cada vez mais, contra a minha opinião, de ir menos ao ecrã. Deixa-me que te diga, partem do International Board e são agora muito mais aplicadas em Inglaterra, em Espanha, em França, na Alemanha e em Portugal. Os árbitros só devem ir ao ecrã, em Portugal, quando, para o vídeo-árbitro, ele cometeu um erro claro e evidente na análise de um daqueles 4 lances. E é sinalizado pelo próprio VAR. E o vídeo-árbitro diz-lhe assim, na minha opinião, acabaste de cometer um erro claro e óbvio. Portanto, vai ver. Quando é que ele não vai ver? Quando é um fora de jogo, daqueles 4, 5 metros, ou que a linha tecnológica diz, estás fora de jogo. Ele não tem que lá ir, porque a tecnologia, que nós partimos do princípio que é fidedigna, mostra. E, portanto, aí não vai. De resto, tudo o que são lances de contacto, de intensidade, lances de área, de penaltis, ele vai sempre ver. Ou seja, ele vai sempre... só vai ver quando o vídeo-árbitro lhe diz erraste de forma clara e evidente na decisão que tomaste. Isso até é uma contradição. Quer dizer, eu percebo... Não, isto é como está. Nós podemos agora discutir isto. Estas são as instruções, eu percebo, que eu discordo. Eu também. Mas mesmo essas recomendações têm a ver com uma contradição para mim insanável, que é, quando apareceu o vídeo-árbitro, havia uma norma, que era uma norma sagrada, que é o poder final é do árbitro. Ora, quem tem o poder absoluto tem que ter a prerrogativa... Tem que assumir o poder absoluto. Tem que assumir o poder absoluto. É óbvio. E, portanto, se tem a prerrogativa de poder ir ao monitor, nas situações de dúvida, eu acho que tem que ir ao monitor. Concordo. E aí pode decidir como quiser. Concordo contigo. Hoje no gol do Sporting... Isto é que é o escrutínio total. Hoje no gol do Sporting, o Jorge Sousa teve 3 minutos à espera daquela linha para validar o gol.
E foi 20 centímetros, não foi 21 centímetros. Na prática foi menos do que parecia. Deixa-me só dar uma informação também, que é, estas questões que nós estamos aqui a falar... Mas ele não podia ter ido lá ver. São naturalmente muito discutidas em termos daquilo que são as recomendações e da forma de estar. São discutidas entre os próprios árbitros, como o Duarte sabe. E, por exemplo, este fim de semana houve reuniões no Luso, não é? Sexta-feira, em que foram trocadas opiniões. A questão, porque é que às vezes... Quer dizer, nós temos um bocadinho a percepção de que há uma tentativa de aumentar um bocadinho o tempo de jogo também em função da menor intervenção das equipas de arbitragem, de não penalizar e de não penalizar situações de contactos ligeiros, etc. Isto tudo é falado entre os árbitros. Não, e são recomendações. Agora, nós temos um problema em Portugal, que é o problema das influências. Temos um problema, que é o problema das influências. E nós ligamos sempre o problema das influências ao lance. E depois, a cada lance, se alguém é do Benfica, defende o Benfica, se é do Sporting, defende o Sporting, se é do Porto... E isto é tóxico. Então, mas isto é normal também. Não, mas é tóxico. Não podemos ofender o indefensável. É normal para vocês, que são adeptos de clubes. É tóxico. Não podemos defender o indefensável. Isto dá cabo do futebol. São 18 jogos. São 9 mais 9. Não são 3. Não são 3. Qual é a tua opinião em relação se devia haver uma folgazinha? Porque então, em Inglaterra está-se a passar muito isso do fora de jogo, que é a unha do pé. O que é que tu achas? Achas que devia de haver mesmo essa folgazinha? Uma margenzinha. Se houver a folgazinha vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Isto é que eu receio, mas deixa-me já agora... Eu estou a perguntar a opinião dele. Eu tenho a minha. Deixa-me só dizer, antes de dar a resposta, também tenho a minha opinião. Deixa-me só dizer-te o seguinte, ainda em relação a esta questão das intervenções e porque que os vídeo-árbitros não vão tanto ao ecrã, ou porque que o árbitro não vai tanto ao ecrã, de facto é preciso que percebam, não é uma opção deles. Eles têm esta recomendação obrigatória. Primeiro, que nós não concordamos, e deixem-me que vos diga, muitos deles também não concordam. Ok? Pronto. E isto é importante que as pessoas também percebam. Tem que ser cumprido. Mas tem que ser cumprido porque lá fora é hiper-vigiado. A pergunta do Rodolfo é no sentido que é uma pergunta que toda a gente hoje está a fazer também. Não, mas só te dizer... Deve haver aqui uma margem, ou não, ou deve ser... Eu acho que, reparem uma coisa, a partir do momento em que há uma linha tecnológica... O futebol está a morrer com isso. É verdade. O futebol está a morrer. A partir do momento em que há uma linha tecnológica... É golo, não é golo? Um pé, desculpa lá, Duarte. Não faz mal, a hora é essa, pelo amor de Deus. Mas é verdade que é... A partir do momento em que há uma linha tecnológica para o fora de jogo, nós temos que perceber que um dos danos colaterais é ela ir ao mais ínfimo pormenor. É um dano colateral que mata o jogo. Claro. Mas isto existe para a linha de golo. Mas é tem que ser assim. Se vocês repararem, por 1 milímetro pode ser golo ou não ser golo. O que nós temos que ter são duas coisas. Primeiro, uma linha fidedigna. E eu acho que ainda não chegamos lá. Eu acho que ainda não chegamos lá. Do passe. Quando eu faço o passe... Vários momentos. E eu faço o passe, tenho a certeza absoluta que o jogador que recebe a bola é o momento mesmo do passe. E não é só isso. Não é só isso. É o último ponto de defesa, o último ponto do atacante. Onde é que é colocada a linha? Percebam que isto onde é colocada a linha. É um mecanismo humano. É um mecanismo humano. Hoje é fácil saber isso. Não. Com as tecnologias que há, o momento de sair da bola do pé... Dá para ver a bola. Mas é estimado de forma humana. É estimado de forma humana. Ou seja, a linha está bem feita. Na linha tecnológica do fora de jogo, e percebam que isto também acontece na UEFA e na FIFA, mesmo nos Mundiais, eles não têm solução para isto. Ou seja, é uma linha tecnológica em si, mas a colocação da linha é profundamente humana. E aí pode haver erros, porque basta a linha estar um pouco mais desviada no ombro ou na bola. É por isso que em termos de frames televisivos, estamos a falar de uma hipótese de estar ou não estar fora de jogo. Absolutamente. E, portanto, se isto fosse... Isso é que há uma tendência. E é muito difícil, atenção, arranjar um sistema que seja puramente fidedigno. É muito difícil. O próprio sistema da linha tecnológica tem chips na bola, tem chips nos postes. Aquilo é uma coisa surreal. O árbitro recebe uma informação e para aquilo ser criado... a linha de gol, não é? Eu imagino que para uma questão do fora de jogo, em que há um passe, há um último ponto de defesa, há o último ponto do atacante, deve ser uma confusão tremenda a arranjar isto. E eu nem sei se tecnologicamente é viável. Mas o que é certo é que neste momento as linhas que existem, a todos os níveis, e não é apenas em Portugal, têm uma colocação humana, e é das melhores que existem. Tem uma colocação humana antes da fixação tecnológica. Quer dizer que o milímetro pode não ser um milímetro. Pode não ser. Falas-me na margem. O meu receio, eu até em tese aceito. Haver ali um corpo de diferença, enfim...
algo que diferenciasse claramente e era mais justo para o futebol. Até ia ao encontro das leis de jogo que dizem deixar... O meu receio é que, se disseres que essa margem é 20 centímetros, quando for 19 ou 21 vai haver guerra à mesma. Vais transferir o ónus da discussão para outra medida, percebes? Tem que ser. E no caso... É uma questão com pouca solução. E no caso... Manel, deixa só dizer aqui uma no coisa. caso do braço estar fora de jogo, quando foi como é isso criado... do braço e... Quando foi criada... Nem do defesa, E nem o do... ombro? O ombro já conta. conta. Quando foi A questão é a criada. fixação da linha num ou no outro. Não podes marcar é com o braço, mas com o ombro Vamos pode. ver, há uma coisa que eu acho que todos É verdade, o braço não concordamos, conta. O braço não conta. Acho que há uma coisa que todos concordamos. Quando se sentiu a necessidade de introduzir a figura do vídeo-árbitro é porque existiam no futebol um conjunto de erros grosseiros, que desvirtuavam a verdade desportiva. E foi esse o princípio subjacente à introdução. E, portanto, foi esse o princípio subjacente. E eu acho que há uma coisa que foi uma conquista indiscutível. É que, quer dizer, em termos de erros grosseiros, diminuiu a percentagem de decisões erradas em função daquilo que são erros grosseiros. Eu acho que isto é uma vitória importantíssima. Está bem, mas eu prefiro uma boa decisão que leve mais tempo perder 2 minutos do que uma má decisão. Ninguém perde o ritmo competitivo. É isto. For uma decisão correta. Eu acho que é isto. Há outros aspectos. Eu vejo discutir. Festejar e depois não festejar. Eu vejo discutir coisas que me parecem absolutamente inacreditáveis. Porque as pessoas ou querem ou não querem. É questão do fora de jogo. Quer dizer, há um sistema de aferição. Se o jogador está ou não está fora de jogo. Agora já se está a dizer que é, se tiver não sei o quê, a biqueira da bota, não sei o quê... Mas antes do sistema era o caos. Era o caos que estava o nariz adiantado e por aí fora. Era o caus. Quantos golos foram anulados ou foram validados antes da introdução da videoarbitragem? Quantos? É verdade. Quantos campeonatos foram adulterados? Uma coisa, Rui, e nós estamos sempre a ver isto, permitam-me que vos diga isto, quem está de fora também, numa versão muito tripartida, que são 3 clubes que estão aqui representados pelos seus adeptos, obviamente, e pelos seus representantes. E que tem um peso, em termos de coração, inacreditável no futebol. Mas eu continuo a dizer, há 9 jogos por fim de semana com vídeo-árbitro, em que também se cometem muitos erros, infelizmente, contra algumas das equipas que terão menor voz e menor especificidade para se poderem defender, mas também é verdade que este ano e no ano passado foram centenas de decisões bem tomadas que iriam estar erradas em campo e que foram revertidas. É verdade. E nós temos uma tendência muito clara para olhar para o copo meio vazio e acreditem, aquela questão subjacente à tecnologia que foi em lances como o gol do Vata, o gol do Thierry Henry que apura a França para a Inglaterra campeã do mundo. Isso era Inglaterra, o Maradona. Isso hoje era impossível. Uma agressão clara nas costas do árbitro que não passa despercebida, não é? E esta é uma vitória enorme. Nós temos uma grande expectativa em relação à vida. Agora pode ser melhorar todos os anos, não é? Mas, por exemplo, eu pensei que este VAR, estas imagens todas, não podia haver um golo com as 2 mãos em cima. Mas já estamos na reta final deste play-off, Rui. Não, eu só queria dizer uma coisa, porque pelos vistos estamos mesmo a acabar, que é, nós assistimos a um grande jogo em Guimarães. Eu gostava de sublinhar aquilo que foi o comportamento da equipa do Vitória de Guimarães. Muito bem. Vitória de Guimarães faz um jogo extraordinário. Que obrigou a um melhor Benfica, né? Do ponto de vista de qualidade de jogo. Quer dizer, o jogo de Guimarães... Eu tenho muita pena... Paulo, mandou as tochas da final? Eu tenho muita pena que nós hoje não tenhamos tempo para analisar o que se passou em Guimarães em 2 vertentes. A vertente técnico-desportiva, um jogo excepcional. Grande jogo, disponibilidade física, mental, agressividade, ambição. Estragado. Eu queria dar os parabéns ao Ivo Vieira e à equipa do Vitória de Guimarães, independentemente dos méritos do Benfica. Eu acho que... Obrigou a um grande Benfica, uma grande exibição do Benfica. Obrigou a um Benfica que se teve que afirmar, naturalmente. Benfica, não concordo. Mas o Vitória de Guimarães... O Vitória de Guimarães foi um grande exemplo. Foi um grande exemplo daquilo que deveria ser, digamos, o futebol em Portugal, de equipas apetrechadas para poderem fazer aquilo que o Vitória de Guimarães fez ao Benfica. E depois tem um lado extremamente negativo, que eu tenho muita pena que nós não tenhamos discutido hoje. Devemos a ter que é que isto mata o futebol. Nós não podemos deixar 2 coisas. Que isto aconteça nos Estados portugueses da maneira como aconteceu em Guimarães. Primeiro ponto. Segundo ponto, que continuem a enganar-nos
não havendo sanções compatíveis com a gravidade desta O situação. Secretário de Estado do Desporto disse ontem, que isto não vai ficar impune. Não tem, isto tem que, definitivamente, tem que haver consequências. Mas, por exemplo... Definitivamente tem que haver consequências. Como aconteceu hoje em... Mas, por exemplo... Isto é que mata o futebol. Rui, Manel e Ricardo... Tu achas para onde? Duarte. Não, eu não Paulo vi. é exemplo. Até Pode estar foi o aqui. bombeiro lá tirar. Diz-me uma coisa. É uma Não tocha deu, foi não pior deu do que um cheiro, não deu um cheiro a quem sabe de futebol, como nós. Não deu um cheiro que aquilo estava tudo feito. O Guimarães atacava e quando o Benfica não saía lá de trás, lá saía aquilo para acalmar o jogo. Rodolfo, 4 minutos para... é para eliminar. Parecia que foi treino do Benfica. Eu não sei se havia cheiro ou se não havia. Mas para eliminar esse eventual mau cheiro, dizer estas coisas. tem que haver consequências. Tem que haver consequências. Mas isso... Para fechar agora, temos a mais duas coisinhas. Primeiro é que me faz muita confusão como é que entram artefactos pirotécnicos dentro de um estádio. Claro. Eu penso que entram muito antes do jogo começar, porque não é possível que, perante a segurança que há à porta do estádio, Isto não pode ser. as pessoas entrem com aquilo, porque aquilo nota-se, não é? Obviamente. Isso de facto é uma violência surreal. Seja contra quem for, tem que ter uma medida exemplar fortíssima, porque foi uma vergonha. Quando um jogo é parado 4 vezes. 4 vezes. Porque há comportamento criminoso. Atenção, de meia dúzia de adeptos, porque há muita gente séria e boa que foi ao futebol com a família, que pagou o bilhete, que está a contribuir para o jogo e que é privada de ver um bom espetáculo em segurança. Também não chega a dizer que se fica impune, é preciso intervir. Claro, deixa-me só para acabar. Olha, filmar, nós prender, filmar, prender. Nós temos, se os clubes quiserem, que isto é muito importante, a vontade dos clubes, em conciliação com a vontade política, tem que acontecer em Portugal. Porque eu acho que o Benfica faz bem em emitir o comunicado que emitiu, sem dúvida nenhuma, mas os clubes têm que nos deixar de enganar neste sentido. Têm que ser proativos na procura e na identificação dos sócios ou dos adeptos que fazem mal ao futebol. Como se faz em Inglaterra. Ricardo, Como se faz em Inglaterra. Condenar estes atos. Não podemos englobar todos os adeptos do Benfica, que mas eu tenho elogiado aqui aqueles que lá estão. o apoio que têm dado incansável à equipa, quer E fora, que atiraram. quer em casa, mas condenar claramente estes atos. Caras tapadas. Condenar os atos que o Benfica Louvar o disse no ferro, comunicado. Foi lá de Cascadeiras o Sérvio. e mandou acalmar aquilo fora do que aquilo estádio podia também. descambar. Que o Benfica condenou no... Eduardo Gomes, muito obrigado por teres vindo ao playoff. Vieste num contexto também de entrevistado. Vieste falar de arbitragem. Muito bem. Não Sobrevivi. só daqueles lances. Sobrevivi. Não é fácil sobreviver, mas sobreviveste. Muito obrigado, um grande dia para ti e para Deus. Ele trazia aqui. Não dizes mais nada Eu vou agora. dizer ao Duarte. Vamos ver o inquérito telefónico que lançámos no início deste playoff. Porto foi o justo vencedor deste clássico de Alvalade, 12% do Horizonte Playoff diz que sim, 88% diz que era o Sporting que merecia ganhar este primeiro clássico de 2020. Desejamos-lhe um grande ano, continuo com o Playoff, continuo muito bem, é um privilégio ter desse lado e continuo também com a SIC e a SIC Notícias.